Sidney, você falou aí que está à disposição de estágio. Sim, estou enviando um e-mail, mas já me ligaram, mas muito pouco, R$600, aí não dá, né? Quando você paga aluguel, Tá estou à difícil. disposição sim. A Joyce está estagiando? Bom, depois eu pergunto para ela. Sim. Professor, tem uma área assim específica que eu busco, é obra, né? Civil, obra civil. Depende, né? Tem como eu procuro, às vezes é de consultoria, às vezes é de indústria, às vezes é colega de vocês aí de sala, de escola que fala, na minha empresa aqui tá precisando de mais um estagiário, você indica alguém, né? Ok. Beleza. E é aquilo que eu falei, né? Desde o primeiro dia de aula, que ainda não a vida profissional de vocês começa já quando vocês entram ali em sala de aula, né? E vocês são avaliados nesse processo. E aí, quando vir uma indicação, eu vou indicar um nó cego, né? Que vai me arrumar dor de cabeça e vai queimar meu filme, né? Com o mercado, né? Então, sempre eu penso em indicar os alunos que são mais esforçados aí, que têm o potencial, né? E que participam da aula, que eu vejo que se interessam pela área que a gente está estudando. Beleza. Então, Está hoje, estou abrindo até mão do meu trabalho para poder fazer esse estágio, porque eu penso assim, tem que aprender na prática mesmo. sim. Não é nem questão do salário, apesar que a gente está se pagando um pouco, mas eu estou doido para procurar um estágio para aprender mesmo na prática. Beleza, não vai conseguir sim. Eu também, quando eu souber, aí eu já indico aí, fica mais fácil. Outra coisa, né, que a Poliana pediu para passar para vocês, né, deixa eu só compartilhar minha tela. Esse daqui, ó. Ela pediu, né, para informar, né, que tem alguns alunos, né, que às vezes, né, tentam ligar para a escola, ninguém atende, né, ou às vezes não tem ninguém lá mesmo, né, então a escola ela tá fechada, né, há uns 15 dias eu fui lá buscar um documento, só tinha o vigilante nem me reconheceu, perguntou quem eu era, né, tive que mostrar o crachá para ele, né, então a quarentena aí tá acabando aí com a nossa carcaça, né? E então ela pediu pra passar. É quarentena ou Alzheimer? Oi? É quarentena ou Alzheimer? É quarentena. Então eu cheguei lá careca no carro, oxe, quem é você? Então aqui, né, no portal do Senai, quando vocês logam como aluno, né, vai fazer o login. Vai colocar o seu e-mail, a sua senha, né? Se esqueceu sua senha, né? Você pode clicar aqui, vai aparecer, né? E aí nessa barra aqui de opções na esquerda, né, tem aqui serviços ao aluno, formulário de solicitações. Então vocês vão clicar aqui e aqui vai aparecer, né, quem é o responsável, qual é o curso que você está fazendo, qual é o tipo de solicitação, e aqui você vai falar, sei lá, quero um histórico, quero dar entrada no processo de estágio, quero descontos, então vai ter opção aqui de financeiro, né, quero ver a questão de inadimplência, quero, sei lá, truncar o curso, quero mudar de horário, né, então todas as solicitações, né, que está difícil o contato telefônico, vocês podem
preencher aqui, que vai diretamente para o responsável do setor, né? Então, boa parte do pessoal do Senac está em home office, mas quem for responsável daquela área que você está pedindo ajuda, a pessoa vai entrar em contato. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Então, vou seguir aqui com a aula de hoje. A gente continuamos na UC5. Então, vocês já mataram aí 4 ou 6. Então, vocês estão na UC5, que trata sobre executar ações de investigação, registro, controle de incidentes, acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. E aí, na aula passada, né, a gente fez aquele monte de rabiscos, né, a gente aprendeu aí a preencher esse quadro da NR4, né, do quadro com acidentes, né? Então aqui você vai contabilizar todos os acidentes aí da sua empresa, né? Então a gente viu a diferença, né? Aqui que é com afastamento, 15 dias, número absoluto, aqui com a taxa de gravidade, frequência, né? Então tudo ficou gravado aí na aula de ontem, né? Então é até bom, né? Às vezes, lá, daqui a um ano vocês já possam ter esquecido disso daqui, né? Mas aí acho que vai continuar tendo uma aula salva lá, né? E aí vocês vão ver o passo a passo, né? E também com o exercício que eu vou passar, vocês guardem esse exercício aí que pode ajudar, né? Na hora que vocês estiverem lá na correria, preciso preencher isso daqui, como é que eu faço, né? Então às vezes você relembrando o exercício que você próprio fez, né? Fica mais fácil. Professor, Sim. só uma dúvida referente a essa tabela aí. Quando ele chegar naquele óbito, se tiver assim um exemplo, um óbito, você deu aquele exercício lá, é fatal, foi morte. Aí nesse caso, como é que eu faço? Porque fica naquela tabela, aí vê aquela estatística lá, e ela se encaixa naquela forma de débitos e dos perdidos também? Também, né? Então quando for óbito, né, você vai colocar se teve 1, 2, em qual setor, né? E isso vai impactar, né, na taxa de gravidade, né? Então na taxa de gravidade você vai ter que ver o óbito lá naquela NBR, se não me engano são 6.000 dias, né, por óbito, e aí você vai ter que somar os dias perdidos dos outros funcionários que ficaram afastados, mas esse óbito aí, e aí vai dar um índice bem alto, né? Então vai mostrar que a tua gestão tá com a gravidade aí preocupante, né, na qual, né, claro, você teve um óbito. Aquele 6.000 entra na forma, então. Entra. Você vai somar os dias perdidos, né, que você tem aqui, mais o óbito, né, ou uma lesão que causou uma incapacidade aí permanente ao trabalhador. Você perdeu um braço, uma perna, ficou cego, ficou surdo, aí você vai ter que olhar na tabela lá que dá o tanto de dias que você vai ter que debitar no cálculo lá da taxa de gravidade. E o cálculo entra como um afastamento. Entra. É isso? Isso. Beleza? Obrigado. Então, novamente aqui, né, tá aqui a portaria que fala que é obrigatório, né, você preencher esses quadros, manter ele pronto para fiscalização, arquivar ele. E aí também fala sobre o quadro 4, né, que é em relação a doenças ocupacionais, né. Então aqui tem mais um quadro para vocês preencherem, né, com informações estatísticas. E aí é hoje que a gente vai ver aí rapidamente na aula de hoje. Então, é o quadro que trata sobre doenças ocupacionais. A gente já teve uma aula sobre isso, né? Então hoje eu vou recapitular esses conceitos que é importante e causam um pouco de confusão. E aí, para vocês, né, o que é uma doença ocupacional ou profissional? Pelo que eu entendi, os ocupacionais é aquele funcionário que fica doente devido à sua atividade ali exposto ao risco. Só aí. Contínuo, né? Só aí. Então, tem só um tipo de doenças que pode acontecer dentro do ambiente de trabalho?
Não, tem vários tipos de doença. Dependendo da área, vários tipos. Então, tem vários tipos, né? Então, para a aula de hoje eu preparei, né, um assunto meio polêmico que é interessante, né, criar um debate sobre ele, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, doenças ocupacionais, vamos dar onde que ela veio, né? Então a gente já viu, né, em higiene, né? Mas é importante vocês gravarem esse nome, Bernardo Ramazzini. Antes da pandemia, na verdade já tinha começado a pandemia e eu tive um concurso, né, em Franco da Rocha, concurso público, né, para engenharia de segurança, e caiu lá quem foi o professor da higiene ocupacional, né? Então caiu uma questão conceitual, né, sobre o Bernardo Ramazzini, né? E aí, né, óbvio que eu acertei essa, né, porque a gente está cansado de falar o nome desse carinha aqui, né? Mas só recapitulando, né, Bernardo Ramazzini foi um médico italiano que foi o precursor, né, dos estudos das doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Antes dele existir, né, o pessoal ficava doente, mas não se criava, né, um entendimento de que o que deixou doente foi o ambiente de trabalho que ele estava exposto, né? Culpava várias coisas, né? Culpava, sei lá, o lugar que ele morava, a família, a classe social dele, mas nunca a relação de trabalho que ele tinha, né? Então o Bernardo Ramazzini, ele criou nesse livro, né, As Doenças do Trabalho, na qual relacionou várias, né, doenças em relação àquilo que o cara fazia, né? Se o cara trabalhava com mineração, se o cara era costureiro, se o cara trabalhava numa fábrica, limpava chaminé, ele relacionou qual doença estava relacionada ao que ele fazia no seu dia a dia laboral. Então ele foi um dos pioneiros, né, na área da medicina ocupacional, desenvolveu um fundamental no seu desenvolvimento, né? Ele também trabalhou como professor na faculdade de Pádua, na Itália, até 1700. Né? E aí nesse livro, né, esse livro aí que ele escreveu em 1700, ele relacionou, né, esse monte de doença aqui, né? Então tinha lá a doença do padeiro, doença do fabricante de amido, né, de farinha, doença do despeneirador de cereais, doença das lavadeiras, né, dos banhistas, dos judeus, né, dos atletas, dos joalheiros, né, dos agricultores, pescadores e até a doença dos militares, né. Então relacionou o que o cara fazia, o que ele podia estar cometido aí com a sua saúde, né. Certo? Aqui Mas aí foi na época dele, né, professor? na época dele. Hoje tem mais, né? 1700, não, hoje tem muito mais, né? Mas já naquela época, né? Foi um passo muito importante, né? Porque o tanto de doença que ele relacionou aí de acordo com as suas atividades, né? E aí a partir disso foi se entendendo, né? Teve até o conceito, né, de anamnese que eu já falei, né? Que é você, a primeira coisa, perguntar pro cara que chega lá no hospital o que ele faz, né? Onde ele trabalha, que a partir daí você consegue saber mais ou menos porque o cara tá com dor nas costas, porque o cara tá com o pulmão zoado, né? Porque o cara tá com uma dermatite, né? E aquele até, né, por curiosidade, que doença dos judeus, qual seria essa doença? Doença dos judeus? Orar muito de joelho, ficar de jejum. Então os judeus, né, eles tinha muito comércio de chapéu, né? Então eles produziam muitos chapéus, né? Até na Alemanha nazista, né, teve a Noite das Vidraças, né, onde o pessoal quebrou todas as chapelarias, né, sapatarias aí dos judeus, porque eles tinham bastante comércio, né, em relação a isso, né. Então até eu já falei isso na aula, né, foi daí que veio o chapeleiro maluco, né, porque ele era um cara, né, chapeleiro, ele fazia chapéu, e aí ele usava muito solvente, tintas, né, verniz nesses chapéus, que é altamente tóxico,
e aí ele ficava cheirando esses produtos químicos, né, e aí ficava loucão. Por isso que no desenho e no filme ele é malucão, né? É por causa da atividade laboral dele que ficou cheirando esses gases aí, esses vapores dos produtos do chapéu. Beleza? Temos que ainda cheira ainda sem fazer nenhuma atividade, né, professor? Tem bastante. Mas é até curioso, né? Acho que eu já comentei também em aula, né? Tem algumas atividades que, além da exposição ao agente químico no ambiente de trabalho, o pessoal pega aquele agente e fica se entorpecendo, né? Então, tem alguns agentes, né, que você consegue até se entorpecer, né, pela absorção da pele. Então, o cara, às vezes, o cara usa capacete, né? Ele pega um pano molhado, molha no produto químico, coloca dentro do capacete, no couro cabeludo, e aquilo vai absorvendo ali o reagente, aquilo vai dando um barato nele, no elo. Então tem esse problema em algumas indústrias, indústria de cerâmica, de tintas, o pessoal ainda faz esse desvio aí dos componentes químicos para usar como consumo de drogas, né? E isso daí vai impactar também na saúde do trabalhador. Então, as classificações das doenças, né, tem um documento do Ministério da Saúde, né, na qual ela lista todas as doenças que provavelmente vão gerar um afastamento e um benefício aí da Previdência Social. E aí elas são institucionalizadas, né, pelo artigo 20 da Lei 8.213 de 1991. E aí cria-se, né, essas duas definições, doença profissional e doença do trabalho. Então aqui também gera um pouco de confusão. Às vezes o pessoal faz essa perguntinha aqui da diferença em entrevista, em concurso, né, porque é um conceito aí importante. Eu pergunto para vocês, né, qual é a diferença de doença profissional para a doença do trabalho? Pegou, hein? Eu vou arriscar, professor. Eu acho que a doença profissional é como se fosse um estresse, não é isso? Não. Não? Por que uma é profissional? Cadê a colunha? Por que uma é profissional e a outra é só doença do trabalho? Também não faço ideia. Doença profissional seria, tipo assim, uma repetitividade na atividade. E a doença do trabalho é exposto ao risco. Estou arriscando também. Tem um pouco de lógica, né? A doença profissional, ela está referente também ao tempo de exposição, né? Então, quanto maior o tempo de exposição, mais facilidade o cara tem de desenvolver a doença profissional. Mas vamos lá, então já que o pessoal está em dúvida, vamos nas definições, né? O que é uma doença profissional, né? Doença profissional tem o mesmo significado que o ocupacional, né? Então vocês vão ver esses dois termos, profissional ou ocupacional, que significa a mesma coisa, o que o cara faz no seu trabalho. Então a doença profissional, assim entendida, né, produzida, né, ou descadeada por um exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante, né, da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que é aquela listagem que eu falei. Então, indo mais a fundo, né, a doença profissional, ela tem ligação direta com a atividade que o trabalhador exerce. Então, um trabalhador que trabalha com solda, ou seja, um soldador, e se tiver catarata, essa doença será considerada como doença profissional ou ocupacional, que é o mesmo significado. Isso porque a doença tem ligação direta com a atividade do trabalho. Então vamos lá. A doença profissional, ela é aquela doença, né, que ela só existe porque o cara realiza aquela atividade laboral. Muitas vezes ela não existe em outros cenários a não ser na atividade que o cara faz, né? Então, por exemplo, uma catarata, né, uma dermatite aí na parte ocular, né,
vai acontecer com um cara que trabalha no escritório, não vai acontecer com um cara que, sei lá, que entrega encomenda de moto, de carro, não vai acontecer com um pedreiro, com um cara do almoxerifado. Ela só vai acontecer com um soldador, porque o cara fica o dia inteiro aqui com esses arcos, com essa radiação na sua visão, e aquilo vai causando desgaste aí da sua retina, do seu globo ocular, né, e causando várias doenças. Né? Então, dependendo da doença profissional, ela está diretamente ligada com aquilo que o cara faz. Né? Atividade diária, né? É atividade diária. Então, para isso, né, se tem algo chamado nexo causal. O que significa isso? Seria, no caso, a doença diretamente ligada? Isso, tá no caminho. E a causa raiz da doença. Isso, né? Então, como a imagem mostra aqui, né, um elo de ligação, né, o nexo causal, o que ele é? É a comprovação, né, da ligação da doença com aquilo que o cara faz. Né? Então, o nexo causal, né, ele é um requisito importante, né, para que uma pessoa seja responsabilizada, né, pelos danos provocados, e posteriormente, né, uma indenização, um auxílio aí, né? Ela estabelece a relação, né, entre uma causa e sua consequência, ou seja, um determinado fato realmente causou certo resultado. Então, para estabelecer o nexo causal entre o trabalho e a doença, além do exame clínico, né, o cara está no médico lá e ter uma avaliação física e mental dele, e exames complementares, é necessário também considerar, né, o histórico clínico do cara, no ocupacional, o que o cara já teve ali nos outros vezes que ele passou no médico, né, qual tipo de atestado ele já colocou ali na empresa, sabendo o que acontece no local de trabalho dele, como a empresa organiza, né, essa gestão do trabalho, os dados epidemiológicos da região, a literatura atualizada, né, de acordo com a norma. Então, o nexo causal é isso, né? Você tem uma ação e tem uma consequência, um dano. O nexo causal é a ligação desses dois pontos, né? De que é a comprovação, né, de que algo aconteceu realmente aí no ambiente de trabalho. Professor, Sim. uma dúvida aqui, que nem a gente está falando de segurança, mas na questão do jogador de futebol também, que sofre várias leis também, eles passam por essa avaliação do técnico também, porque, um exemplo, o Neymar sempre está sofrendo essas lesões retornando a jogo. Ele está aí também, passa por essa avaliação. Mais ou menos. Algum aluno já me fez essa pergunta, né? Mas no esporte, eles não seguem muito essas regras aí do INSS, da segurança do trabalho, porque meio que a lesão ela faz parte ali da atividade. Né? Tipo, eu dou o exemplo, né, do lutador de UFC. Né? Como é que você vai, tipo, o cara teve abriu o supercílio, levou vários pontos, né? Como é que você vai abrir um acidente de trabalho para algo que faz parte ali da atividade? Né? Porque eu nunca vi jogador de futebol ser afastado para receber auxílio doença, né? Não. De uma lesão bem grave. Não, né? Mas, como eu falei, no esporte eles acabam não aplicando a legislação, né? Acredito que nem tem uma legislação específica, né? O cara até às vezes pode entrar na justiça, né? Mas aí, como eu falei, o juiz vai avaliar, né, se aquilo faz parte ou não da atividade do cara, né? Então, o jogador de futebol, ele vai ter lesão, né? Uma hora ou outra o joelho dele vai zoar, vai ter algum rompimento de ligamento, né? Então faz parte ali da atividade que ele está executando. Beleza? Mas voltando aqui, né? Então,
um exemplo, né, de uma atividade aí que possa tirar você entender o nexo causal. Por exemplo, uma enfermeira que ela trabalha com agulhas, né, com pérfuro cortantes, acaba se picando e contrai uma hepatite. Quando ela chegar no INSS, né, com essa doença aí, o INSS, como é que ele vai entender, né, que essa pessoa se adoeceu fazendo uma tatuagem, sei lá, uma manicure, e se no ambiente de trabalho? O entendimento do nexo causal, né, dessa doença que ela pegou é a atividade dela, né? Então ela exerce uma atividade ali laboral que está exposta ao risco, né, do pérfuro cortante, e aí acaba gerando aí a lesão, né? Então na área judiciária, isso aqui toda hora entra aí em pauta, né? O cara vai falar, tem nexo causal, aí o cara tá pedindo, né? Então sei lá, o cara trabalha no estoque de logística carregando caixa, e aí tem uma lesão na coluna, coloca a justiça a empresa na justiça, e aí o juiz vai querer ver qual é o nexo causal desse dano que ele teve, e aí vai verificar, o ambiente de trabalho do cara, o cara ficava carregando caixa 8 horas por dia, pesada, não tinha local de descanso, não tinha treinamento para postura, não tinha o colete lá postural. E aí o juiz vai dar um entendimento que a empresa foi a empresa que gerou o dano ali ao trabalhador, e com isso ela vai ter que indenizar ele, né, nos amparos legais aí da lei. Beleza? Tá dando para entender? Exato. Então, por exemplo, né, uma LER, né? O que é uma LER? Uma lesão do esforço repetitivo, né? Uma doença aí relacionada à ergonomia, né, da atividade de trabalho. Então, por exemplo, o cara que é digitador aí de um e-commerce, o cara que é programador de computador, né? Muitos desses vão ter uma lesão aí no pulso, né? E aí, se ele chegar lá na empresa, né, e falar, tô com uma tendinite aqui, tô com uma lesão no túnel do carpo, vou ter que me afastar, e aí vocês vão ter que gerar um acidente de trabalho aí, e eu ter aí o auxílio doença, né, e por aí em diante. A empresa pode falar, não, tá doido, não foi aqui que você teve essa lesão, não, foi fazendo academia, foi jogando bola, né? E aí o cara pode entrar na justiça, e aí ele vai ver essa questão do nexo causal, né? O que ele fazia na sua atividade de trabalho que poderia ter gerado essa lesão, né? E aí comprovada, como falei, o cara vai receber aí os seus benefícios. Professor, mas nessa questão aí, para isso existiu aquele CAT, né? Por causa dessa situação aí, o CAT. Sim, a comunicação de acidente de trabalho, ela serve para isso, né? Para uma forma de você protocolar que houve ali uma lesão, que houve um acidente, que houve um surgimento de uma doença relacionada ao trabalho que o cara faz. Beleza? Então, aqui alguns exemplos, né, de doença profissional, né, doença ocupacional. Mas no caso da CAT, para uma doença ocupacional, abre também? Abre. Muitas pessoas não fazem isso, mas o certo é abrir. Boa pergunta. Porque se é comunicação de acidente de trabalho, doença ocupacional seria um acidente. Sim. Que uma das definições de acidente de trabalho, né, é uma redução, né, da sua capacidade laborativa, né, ou qualquer tipo de lesão, né? Então, por exemplo, uma LER, uma tendinite aí, uma outra lesão aí dos tendões, você perdeu na sua capacidade laborativa, então por isso é um acidente de trabalho, não deixa de ser um acidente. O problema, né, é que muitas dessas doenças às vezes é silenciosa, né, o cara se afasta um dia, volta no outro, às vezes o cara não fala que é porque ele está digitando demais, é porque o trabalho está muito puxado, né, está ficando em pé demais, então às vezes a empresa
vai levando aí, que às vezes também é falta de informação do trabalhador, né? O cara, às vezes com medo de, né, infelizmente o trabalhador tem muito medo, né, de sofrer um acidente de trabalho, né? E tem algumas empresas que realmente têm essa política, né, de o cara é o cara que se acidenta aí, né? Quando a gente puder, a gente vai mandar o cara embora, né? O cara não sabe trabalhar, o cara ficou se acidentando, né? O cara tá cheio de problema de saúde aí, ele trazer para a empresa, então às vezes a empresa cria essa cultura e aí o trabalhador fica com medo, né? E fica escondendo. Infelizmente é a realidade aí de muitos trabalhadores brasileiros, né, que tem alguma doença, mas vai escondendo, não culpa a empresa, né, por aquilo, com medo de perder o emprego, né, ou ser penalizado por esse pedido aí de abertura da CAT. Aí nesse caso aí acontece muito com a tendinite, né? Sim, porque a empresa não afasta o funcionário e arruma atestado, também com medo de perder serviço, a empresa não afasta, mas essa gravidade também não tem fim, né? Porque a água sempre volta, né? Às vezes só vai piorando, né? Então, o cara não faz uma fisioterapia, né? Às vezes até uma cirurgia, continua aí, né? Às vezes os caras tomam um Tilenol num dia, no outro dia tá bom, aí vai lá de novo. E não se trata realmente, né? Não cura a causa raiz ali da doença. Eu queria muito que minha empresa levasse esse dom aí, viu? De acidente e mandasse embora. Tem 18 anos, vou lá. Mas no seu não foi acidente de trabalho. Mas eles não querem que a gente anda mais de moto, né? Entendi. Eu quero saber como eles vão fazer agora. Porque ele disse que eles querem arrumar um jeito de tirar o veículo. Tipo assim, quem anda de moto não vai poder mais andar de moto. Entendi. Eles não podem fazer isso, né? Mas às vezes tem muitas empresas que têm essa cultura aí. Mas eles não podem comprovar, professor, que eles pagam uma construção de transporte pra gente, que nem. Sim, mas fora da empresa, né? Ela não pode te obrigar a nada, né? O que às vezes ela pode colocar isso como cultura, né? E ela não pode te mandar embora porque você está indo de moto. Ela pode te mandar embora por outros motivos para maquiar o real motivo. Mas isso acontece, né? Tem que nem nas indústrias. Eu sei que tem uma empresa de elevador, desculpa, tem uma empresa de elevador, eu acho que é a Tirce. Eles não deixam nenhum dos trabalhadores deles usar moto. Se ela fornecer o carro, o transporte, né? Isso. É um argumento dela. Né? Porque eles carregam uma maleta bem pesada, viu? Sim. Eu ia falar que pelo menos aqui no polo industrial, você queima o seu filme se você chegar na entrevista com um capacete de moto. Porque realmente eles não falam, eles não podem, né, juridicamente assumir isso, mas ele vai dar preferência a alguém que não vai. Eles perguntam a entrevista, quando você vem trabalhar, você vai vir de trabalhar de moto, qual tipo de transporte? Aí se você falar que é moto, você perde alguns pontos. Né? Entendeu. Vamos lá. Mas vamos lá, continuando. Um exemplo, né, de doença profissional, ocupacional, é a leucopenia, né, que eu já falei aqui, que ela é causada pela inalação, né, ou contato aí com benzeno. O benzeno, ele é um composto químico que está presente aí nos combustíveis, né, na sua maioria. E aí o cara que trabalha em posto, em refinaria, ou em outros processos siderúrgicos, o benzeno também. O benzeno é uma substância, né, comprovadamente cancerígena, e aí o cara ao inalar, né, ao longo prazo o benzeno, ele vai desenvolver uma doença o quê? Profissional, uma doença ocupacional, porque está diretamente relacionado com aquilo que o cara faz. Né? Então, sei lá, o cara trabalha no shopping e o cara não vai desenvolver uma leucopenia nunca. Sei lá, pode haver um caso muito raro, né, mas a sua maioria, na maioria da população, ninguém desenvolve a leucopenia sem ter um contato aí com algum agente químico cancerígeno. Então, eu já mostrei. Oi? Benzeno é só em combustível? Em combustível
E carvão mineral também tem benzeno. Então então o nexo causal é isso, né? Se o cara chega lá na justiça do trabalho, né, fala, tô com leucopenia, o cara já vai logo olhar para a empresa, né? Pô, foi a empresa que te causou isso e aí a gente vai ver o que pode fazer, né? O certo é ninguém se adoecer, né? O cara tem que usar até imposto de gasolina. Eu já falei que o certo seria o pessoal usar máscara aí contra vapores orgânicos, né? Porque, né, você vai lá de carro, você passa e sente aquele cheiro gostoso do lado da gasolina, que lá é o vapor que está soltando, e o vapor tem porcentagem aí de benzeno. Um cheirinho gostoso. Cheirinho bom. Mas tem um veneno, né? Então, a leucopenia é um exemplo, né, de doença profissional, né, doença ocupacional, né, está diretamente relacionada com aquilo que o cara faz ali no seu dia a dia de trabalho. Então, num documento aí... Mas no caso sai doença, desculpa, mas no caso sai doença profissional, professor? Doença profissional. Ou ocupacional, né? Tem mesmo significado. Aqui esse quadro do documento lá do Ministério da Saúde, e ele fala, né, qual é o tipo de doença que vai desenvolver de acordo aí com a exposição a, por exemplo, nesse caso, benzeno, tolueno, xileno. Então, se o cara ficar exposto há 3 anos, né, com esses expostos, vai desenvolver uma anemia. A leucopenia já surge a partir de 1 ano de exposição, é um agente. Leucemia também pode desenvolver 10 anos da exposição. Perturbação, né, do estômago, 3 meses. Acidente neurológico agudo, né? 3 dias de exposição lá numa alta concentração, você já pode ter um dano aí, pode ficar meio retardado aí da cabeça, porque ela vai causar um impacto aí no seu sistema neural. E aqui fala lista exemplificada, né, dos trabalhos suscetíveis a provocar a doença. Então ele vai falar qual é o tipo de atividade que o cara exercita que pode levar a essas doenças, né? Então todos os trabalhadores que utilizam benzeno, né, como por exemplo o empregado de benzeno na preparação dos seus derivados, na indústria de materiais corantes, explosivos, indústria farmacêutica, indústria de tecidos, Professor, fabricação e reparação de pneus, né, câmeras pneumáticas, limpeza seco, fábrica de colas e adesivos. Olha isso. professor, Sim. mas na NR15, da insalubridade, o benzeno, ele não mostra naquela tabela onde tem o PPM e o valor técnico do benzeno, né? Não mostra, né? Não, porque como ele é uma substância comprovadamente cancerígena, qualquer exposição a ele vai te causar um risco. Qualquer exposição você vai estar passando o limite de tolerância para estar ali respirando ele. Assim, nesse caso é fatal. Contato com benzeno, já era. Às vezes não leva ao óbito, mas leva um monte de doença aí que o cara vai carregar para a vida inteira. No caso... Naquela história que eu foi para o professor, que tipo assim, o pessoal de conveniência que queria receber publicidade por causa do benzeno, não era? Também, acho que eles queriam mais periculosidade, né? Periculosidade, né? No caso aqui do benzeno, a leucemia, quer dizer, a leucopenia, né, que é um câncer no sangue, ela não tem cura. Então o cara pegou, já era, é que nem HIV. Então é algo bem crítico aí. E às vezes o cara só descobre que tem leucopenia depois que ele sai do ambiente de trabalho. Então eu já passei na aula de vocês a reportagem da siderurgia de Cubatão. Os caras saíram da empresa e aí começaram a fazer admissional numa outra empresa, foi ver lá o exame de sangue e o cara tá com leucopenia. E aí o cara teve que entrar na justiça para comprovar, né, que ele teve a doença lá na atividade que ele fazia anteriormente. E tem processo aí que está correndo aí há mais de 30 anos. E normalmente esses frentistas de posto, eles recebem então insalubridade por causa desse benzeno, então, nesse caso? Eles poderiam receber, mas
na norma, né, você não pode receber 2 adicionais. Então, geralmente eles dão um adicional de periculosidade, né? O maior. O que eles vão pagar mais. Né? E tem diferença, né? Porque no caso ele paga 30% do valor que ele recebe. E a salubridade não, né? A insalubridade Ela tem um salário mínimo. é um salário mínimo. Então não cabe ação judicial, né, para esses frentistas que tá exposto a esse benzeno não, né? Às vezes pode acontecer, né? O cara ter, né? Então, de querer uma reparação dos danos, né? Sei lá, se você pega uma leucopenia, é uma doença para a vida inteira, né? E aí você vai querer que a empresa te indenize, né? Aquilo que ela te causou, né? É verdade. Bora lá, então vamos lá, seguindo. Outra doença, né, ocupacional, profissional, é a silicose, né, que é causada pela sílica. A sílica, ela é um mineral que está em toda a nossa volta, né? Então, quando você corta um tijolo, um bloco, um mármore, mexe com cimento, quebra uma parede, né, corta um piso, tudo aquilo vai estar soltando a poeira da silicose. A sílica é uma das substâncias, né, que mais está presente aí no nosso mundo, né? Então, por exemplo, é a areia da praia, né? A areia da praia, boa parte dela é a sílica, né? O que é a areia da praia? É a pedra, né, que em contato com o vento foi se desgastando, né, e foi soltando os pequenos grãos e vai formando a areia, né? Então, de novo, naquela listagem fala que quem tem contato com a sílica, o cara vai desenvolver a doença chamada silicose, né? Que ela causa impacto no pulmão, né? O seu pulmão acaba virando uma pedra, você acaba cimentando o seu pulmão por dentro. E aí, se o cara chega lá no médico do trabalho, pulmão cheio de sílica, né, todo empedrado, o médico ele vai saber, o cara não é padeiro, o cara não trabalha no shopping, o cara não é entregador, o cara trabalha em alguma atividade aí de construção civil, de corte de rochas, né, ou na mineração, né? Então a doença está diretamente ligada com aquilo que o cara faz. Né? E a gente, professor, como técnico na área, tem algum equipamento para a gente impedir, no caso desse funcionário que fica exposto a essa sílica? Sim, a gente aprendeu, né, lá na aula de agentes químicos, né, que você faz um levantamento, né, assim como outros agentes químicos, né, o cara vai com uma bombinha aqui na cintura, né, com um canudinho que vai sugando o ar aqui, e aí você vai mandar para o laboratório e ele vai verificar como está a concentração de sílica no ambiente. Né. Se estiver muito alta, o cara vai ter a gratificação, né, da adicional de salubridade, e aí você também tem que entrar aí com as medidas protetivas. Né. Mas tem um aparelho aí de higiene ocupacional que você vai captando aí a sílica que está no ambiente. Mas aí não precisa me preocupar com o cálculo, né? Porque esse aparelho aí já dá porcentagem. Nesse caso, o funcionário à exposição dessa sílica aí, né? O laboratório já vai te entregar tudo pronto. É só você ver se está acima ou não do limite de tolerância. Vamos lá, continuando. O cara que trabalha com desentupimento aí de esgoto, né, que trabalha, por exemplo, na Sabesp aí, que entra nas galerias, né, e aí o cara desenvolve uma leptospirose. Né. Então, é uma doença que está diretamente ligada com aquilo que o cara faz se o cara exerce essa atividade. Né. Então, a leptospirose é uma doença bem grave. E no ano passado, um jovem morreu aqui em Cubatão, porque andou na chuva. E aí, por exemplo, aqui na listagem, né, leptospirose,
E aí fala, todos os trabalhos, o que vai gerar essa doença? Trabalhos executados em minas, túneis, esgoto, vala, galeria, até matadouros, né, peixaria, local com muita concentração de material orgânico, né, vai acabar, né, atraindo ratos e consequentemente a urina do rato. Né. Trabalhos em jardim, piscina, parque aquático, manutenção, drenagem, trabalho em arrozais, né, que são áreas muito úmidas, então vai ter aí a exposição à leptospirose, então vai ser uma doença profissional ocupacional. Outra doença é o saturnismo aí, que é uma doença que tem uma grande incidência aqui no nosso país, somente em mineração, né, esses garimpos legais que tem espalhado no nosso país. Eu ia fazer essa pergunta até agora, hein, professor? Na questão dos mineradores, é um trabalho então ilegal, né? Porque dessa avaliação também não tem como encaixar em R também, né? Os trabalhadores é um trabalho ilegal, né? É tudo legal, né? No meio da floresta, o pessoal pega chumbo, passa na mão, né, para tentar soltar o ouro das pedras, né, para limpar os metais preciosos, né, e lá não tem controle nenhum não. Então, o chumbo, né, o metal pesado, ele cai no lençol freático, né, e o pessoal tudo, né, lá não tem esgoto, não tem água canalizada, eles bebem água do rio, né, e aí o rio fica cheio desse composto químico, eles acabam adoecendo, né, às vezes nem pelo trabalho, né, mas pelo meio que ele está exposto lá, que é a água que ele bebe, onde ele toma banho, onde ele pega o peixe, né. Então é um problema bem crítico aí que a gente tem aí. Então, aqui foram só um exemplo, né, de atividades, né, que mostram o nexo causal com a doença profissional ocupacional. Então, as doenças profissionais, na maioria dos casos, são incuráveis, né, e aí garantem, né, um empregado, né, às vezes com muita luta judicial, a aposentadoria por invalidez, né. Então, o cara fica inapto a realizar qualquer tipo de atividade, porque ele fica doente para sempre, e aí ele consegue aí uma aposentadoria por invalidez. Né. Qual é a maior causa de aposentadoria por invalidez aqui no Brasil? Dor na coluna. Isso aí, a dor nas costas é uma das que mais incapacitam, né, o trabalhador brasileiro de realizar suas atividades, que é algo bem crítico, né? Quando o cara trava a coluna mesmo, né, que não tem mais jeito, não tem cirurgia, o cara fica incapacitado aí para sempre. Professor, Sim. agora sim um exemplo, onde eu trabalho é obra. A gente trabalha com pedreiro. Nesse caso teve esses dias, o pedreiro lá perdeu um dedo. Agora vai ter que amputar outro dedo. Como é que a empresa faz com esse funcionário aí? É fácil por invalidez, por ele ser pedreiro, porque ele trabalha com as ferramentas, ou eles podem também, por exemplo, para não mandar embora por invalidez, mudar de cargo ele, um trabalho mais tranquilo, mais suave. Provavelmente ela vai tentar readaptar ele, né? Você vai colocar no mochilifar, no ferramentaria, algo do tipo, né? E a empresa vai tentar não aposentar ele. Né? Mas aí o cara, se ele entrar na justiça, comprovar que a atividade dele é essa, né? Que é a vertente que ele escolheu como profissão, que é ser pedreiro e tudo, né? Sempre trabalhou com isso, aí ele provavelmente vai conseguir aposentar aí por invalidez. Né? Entendi. Então, até agora a gente falou de... Oi. No caso de funcionário de trabalhador que é aposentado por invalidez por algum tipo de doença profissional, o INSS ele cobra alguma coisa da empresa, algum tipo de imposto, Cobra muito. Vai entrar o FAP, que a gente vai falar mais para frente, né? Mas todo acidente ele gera um custo para a empresa
e gera um encargo aí no seu imposto, né? Então, quanto mais acidente a empresa tem, mais imposto ela tem que pagar, porque a Previdência Social, né, a Ministério da Saúde entende como isso, né? Que a sua empresa, né, gera um acidente, você está gerando um custo aí para o cara se aposentar, para o cara ficar afastado, para o cara ir no SUS, fazer uma cirurgia, pegar medicamento, né? Então ela tenta, né, reverter aí esses gastos através de imposto, né? Que está certo, né? É o mais certo que isso. Né? Mas, Wander, no caso só doença do trabalho, não é isso? No meu caso muda, não é? No seu caso, eu acredito que não entra, né? Então a empresa não tem a ver com aquilo que ela causou. Porque não paga nenhum INSS. No seu caso, você paga às vezes com o imposto do dia a dia, né? O SUS, né? O SUS não é de graça, né? Também o INSS não é de graça, vai através da nossa colaboração e também com o imposto que a gente paga no serviço, nos produtos que a gente. Entendeu? O maior exemplo disso é o cigarro, né? Porque acho que 80% do cigarro é imposto. É que ele é cancerígeno, né? Ele vai gerar câncer, ele vai gerar uma série de doenças que lá na frente vai causar um custo aí para o SUS, aí para o sistema de saúde e também para a Previdência Social. Beleza. Até agora a gente falou sobre doença profissional. A doença está relacionada diretamente com aquilo que ele faz. Lá no começo falei, né? Qual a diferença de doença profissional para a doença do trabalho. Então agora a gente já tem um entendimento, né, da doença profissional, né? Que é aquela doença que está diretamente ligado com aquilo que o cara faz no seu dia a dia laboral e cria um nexo causal ali. E agora a doença do trabalho. O que seria a doença do trabalho? Exposto ao risco na atividade. A doença é uma doença desenvolvida na atividade que ele elaborou, como se fosse um acidente? Isso. Mais ou menos esse caminho. Né? É aquela doença, né, que ela acontece no ambiente de trabalho. Ela tem que acontecer aí dentro da sua atividade, do seu horário de trabalho e tudo. Mas muitas das vezes ela não, todas as vezes ela não tem ligação direta com aquilo que você faz. Então vamos lá. Então, para definição, a doença do trabalho ela não tem ligação direta com a atividade que o trabalhador desenvolve. Como falei, a doença do trabalho vem por conta, né, de circunstâncias alheias à atividade. Como, por exemplo, poderia vir do ambiente onde o trabalhador desenvolve as suas atividades. A doença do trabalho, né, pode ser tratadas e curadas, né? Então ela tem essa característica, muitas vezes você consegue tratar ela, curar. Nesse caso, né, o empregado é afastado temporariamente e depois ele retorna ao seu ambiente de trabalho. Não é considerado uma doença do trabalho aquela doença degenerativa. Né? O que seria uma doença degenerativa? Uma diarreia, mais ou menos isso. Mais ou menos. Tem mais a ver aí com o envelhecimento da pessoa. Então, sei lá, a gente sabe quanto mais velho a gente vai ficando, mais surdo a gente vai ficando, né? Mais vai perdendo a visão, né? Vai tendo problema intestinal, né? Velhice é complicado, né? A gente vai, nosso corpo, né, foi feito, né, para ele chegar a um ápice depois e decaindo, né? Então, as doenças que estão relacionadas a isso, né, não pode ser considerada como doença do trabalho. Perda de esforço físico. Pode ser, né, uma perda da capacidade física, né? Então, você trabalha na construção civil, né? Você não vai pegar um senhorzinho lá de 60 e poucos anos, né, para encher uma laje embaixo do solo, né? Vamos lá. Inerente ao grupo etário, né? Então tem a ver também com essa daqui, né? Então dependendo da faixa etária ali, da idade da pessoa, vai aparecer algumas doenças, né? E também um detalhe, né? Ela não pode
produzir incapacidade laborativa. Né? Então, uma doença do trabalho ela não pode, né, deixar, né, você perder um membro, amputar, perder uma visão, ficar surdo e coisas do tipo. Doença endêmica, né, adquirida também na sua região, salvo comprovação que o resultado da exposição ao contato direto é determinado pela natureza do trabalho. Então, um exemplo disso daqui de doença endêmica. E aí vai entrar na questão polêmica aí que eu falei que eu ia trazer para vocês. Tá tendo surto de dengue, e aí o trabalhador pegou dengue. Ele pode considerar como doença do trabalho? Se o local que ele trabalha tiver um surto, né? Surto da doença. Mas aí pode da área da saúde, não é não? Eu acho que não. Assim como o Covid também não é considerado. E aqueles agentes do posto que vai até a sua casa? Então, vamos lá. Aqui vai entrar aquela questão que eu falei, né? Você precisa criar um nexo causal, né? Você precisa mostrar que a doença que ele pegou está diretamente relacionada àquilo que ele faz. Então, um exemplo, está tendo um surto de dengue e o cara pegou dengue. Ele não pode alegar que é uma doença do trabalho, né? Que, sei lá, a empresa deixou a água parada porque a cidade inteira ou a região está nessa situação. Agora, um outro exemplo, né? Se você é um pesquisador, né? E aí a empresa, né, teu chefe te mandou lá pro meio da Amazônia e aí você pegou malária. É considerado como doença do trabalho? Sim. Sim, né? Porque é aqui, né? É pela natureza do trabalho, né? Seu ambiente natural, né, não está exposto àquele risco, né? Foi a empresa que te mandou lá ficar frente a frente ali com aquele risco, né? E você desenvolveu aquela atividade. Se você ficasse quietinho na sede da empresa, na matriz, você não teria desenvolvido a doença. Só desenvolveu porque você foi lá realizar aquela atividade, né? Então, acho que ficou bem claro isso daí. Ô professor, Sim. como você falou, essas pessoas que trabalham no meio ambiente, tem um nome que se dá, que uma hora ela está no meio do sol, uma hora ela está no meio da garoa, está no meio da chuva, tem um nome que dá, a gente aprendeu isso na investigação com o professor Cristiano. Isso aí se encaixa também com mudança de trabalho também, ao trabalhador expor trabalho, mudança de clima, eu não lembro o nome agora. Também, se o cara desenvolver uma doença aí, sei lá, o cara pode pegar uma pneumonia, né? Se te comprovar que o cara ficou exposto na chuva, sem as devidas proteção, você considera aí como uma doença do trabalho. Então, um exemplo aqui de doença do trabalho é a síndrome de burnout. Então, lá em agronomia, acho que a gente deu uma pincelada sobre isso daqui. Alguém sabe o que é isso? Uma explosão, né, que dá na pessoa, ela assim, começa a ficar, Isso, né? Tem a burnout significa, né, queimando até a ponta, né, esgotamento aí mental da pessoa. Então, assim, o burnout acontece bastante com o professor, não no caso do Senac, né, que a gente tem ótimos alunos, né? Mas, né, principalmente professora de ensino fundamental, né, sei lá, com as crianças e os adolescentes cada vez, né, mais mal educados, né, mais sem limites, né, e aí tem uma hora que a pessoa acaba explodindo, né, às vezes de uma maneira violenta, né, até pode ter gerar uma agressão física, né, mas a pessoa, né, ela acaba ficando aí desregulada das suas emoções físicas, mentais, né? Então a síndrome de burnout ela está relacionada a isso. Então, no entendimento, a síndrome de burnout não é uma atividade, uma doença que só vai acontecer só com o professor
porque ele está ali na frente do seu aluno. Essa atividade, essa doença pode acontecer com qualquer um, né? Acontece bastante às vezes com motorista de ônibus, né? Então o cara sofre um estresse muito grande, policial, né? Então a gente já teve caso de policial que endoidou, pegou a arma e saiu atirando, né? Então é uma doença que acontece no ambiente de trabalho, mas não está diretamente ligada a uma profissão, a um agente. Professor, e na parte da ergonomia psicológica também é difícil identificar, né? Porque É difícil identificar, né? As doenças mentais, né, que a gente tem hoje, né? Depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, é bem difícil, né? Porque muitas vezes o cara, a pessoa, né, sofre na dela, sofre calada. E o burnout é isso, né? É essa pessoa que não canalizou, né, os problemas que ela está tendo, né? Ela vai absorvendo, vai acumulando, né? E chega uma hora que ela explode, né? Aqui é um outro caso, né? Então o entregador aqui, o Gari, né? Ele pegou um lixo com um pérfuro cortante, acabou se picando, né? E acabou contraindo aí a hepatite. Doença do trabalho aí, né? Então, quem é acometido por uma doença do trabalho, né? Tem quais direitos, né? O segurado é acometido por uma doença do trabalho, tem o direito a benefícios, né? Como auxílio doença ou auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, né? Em caso de ele ter uma incapacidade total e permanente, pensão por morte, né? Os dependentes, né? Caso haja o óbito. O cara que é acometido de doença do trabalho, então o cara pegou uma doença e aí comprovaram, né, que foi ali no ambiente de trabalho. Ele tem estabilidade no emprego, que nem um acidentado, né, de 12 meses. Né? Então o cara que tem uma doença, né, tem a estabilidade garantida aí por 12 meses, que é uma forma, né, da lei, né, fazer aquilo que eu falei. Né? Então às vezes a empresa quer mandar embora o cara que se acidentou, porque ela às vezes enxerga que o cara não é um bom funcionário. E aí para essa gestão, né, acontecer, né, e não ter essa questão de mandar o cara embora logo após ele sofre o acidente, ele acaba recebendo essa estabilidade por 12 meses. Tem acidentes que realmente a culpa às vezes foi uma negligência do trabalhador, né, o cara não seguiu um procedimento, mas se gerar doença de trabalho, o cara vai ter a estabilidade dele garantida. É direito também uma reabilitação pessoal e profissional, né? Então o cara tem que, às vezes, né, como o Cidinho deu exemplo, o cara perdeu o dedo, né? Ele tem que tentar reabilitar essa pessoa, colocar em um cargo diferente, né? Indenizar por danos materiais e morais, caso fique comprovado, né, que a doença foi causada por negligência do empregador. Então isso aqui é um caso interessante, né? Se a empresa foi negligente, né, ela não te forneceu o EPI, não forneceu o EPI, fez o procedimento de qualquer coisa, né, não investiu em segurança, e aí, se você se acidentou, a empresa tem que arcar aí com os danos materiais, né, danos materiais, o custo médico, o remédio, né, às vezes até uma conta aí que você precisa pagar, e os danos morais, né. Então, no caso lá que eu mostrei lá de Cubatão de leucopenia, o pessoal que pediu está pedindo danos materiais e morais também, né? O cara, ele perdeu sua dignidade, em qualquer lugar que ele vai, ele não consegue ser empregado novamente porque ele tem uma doença aí para sempre, né? Então, mais uma vez a diferença, na doença profissional ou ocupacional é aquela que tem ligação direta com a atividade para o trabalho desenvolve, né? Ou seja, é a que ele faz de forma prática no seu dia a dia. Já a doença do trabalho não tem ligação diretamente com a atividade, a ligação da mesma tem mais a ver, né, como é o ambiente do trabalhador e que ele desenvolve ali as suas atividades. Beleza? Deu para absorver a diferença? Eu sim. Tá bem cálculo nessa tabela. Mas aí eu
eu vou trazer a questão aí para vocês. Olha, a classe está cheia hoje, hein? 13 alunos. Então, vou fazer a pergunta aí para vocês, que está acontecendo bastante, né? O profissional da saúde, que ele pega Covid, eu considero como uma doença profissional? Eu acredito que não. Eu acredito que sim. Eu considero. Eu acredito que não. Eu considero como um acidente de trabalho, eu consigo criar um nexo causal. Eu aceitaria. Sim. Porque ela Porque é tudo um direto na clínica, né? Que é o ambiente que ele trabalha. Aqui. Está lidando direto com a enfermidade, com o vírus. Eu posso entender, ô professor, que isso fosse um desastre meio que natural, né? Só agropecuária na área de trabalho. Pode ser também. É diferente de um trabalhador que está trabalhando e pegou no ônibus. E aí todo mundo está sujeito. Mas quem está na linha de frente está sujeito, está muito mais. Está muito mais perto da doença. Está Mas lidando também- direto com a doença. Também pode se encaixar também no risco biológico, né? É um vírus. Também. Então, é uma questão meio dúbia, né? Porque tem isso, né? Tem essa questão, né? Se o cara é enfermeiro, se é um profissional de saúde, ele está 1000 vezes mais exposto àquele risco do que alguém que está cumprindo o isolamento, que alguém, sei lá, tá na rua, tá fazendo vivendo sua vida, né? Mas sem estar trabalhando na área da saúde. Né? Mas também tem aquela questão, né? O vírus, ele está em todo lugar, né? Não só está ali dentro do ambiente de trabalho. Então, essa é uma questão tão polêmica, né, que ela acabou subindo ao STF, né, ao Superior Tribunal Federal, e aí eles tiveram a decisão, né, do que é considerado ou não. Né? Então, vou passar aqui essa reportagem que trata um pouco aí dessa questão Professor, polêmica. Fala aí. professor, Sim. não, se for essa questão da saúde, eu mudo minha opinião. Porque realmente quem trabalha na área da medicina está exposto a esse risco biológico na questão do vírus, né? Sim. Que nem a minha namorada, ela é enfermeira. E ela tá exatamente no setor de imagem, que fica vendo lá o pulmão de o pessoal que tá com Covid ou não. Então, provavelmente ela já pegou, né? Mesmo usando as proteções, né? E se ela não adoeceu nem nada, mas se ela viesse a adoecer, o nexo causal tava ali, né? Ela tá ali todo dia em frente ao risco, todo dia contato com vários contaminados, né? O nexo causal tá ali, né? Mas vamos ver a reportagem aqui. E ela tá boa, a aula tá boa hoje. O Né? novo coronavírus coloca diariamente trabalhadores da saúde Mas e hoje outros tá interagindo legal. Tá dando para ouvir a reportagem? serviços essenciais em risco. Não. Peraí. Pensando nisso, E agora? o Supremo Agora tô ouvindo. Beleza. O novo coronavírus coloca diariamente trabalhadores da saúde e de outros serviços essenciais em risco. Foi pensando nisso, o Supremo Tribunal Federal
acharam? Interessante. Por isso é importante a caixa, então, né, professor? Então, nesse vai, não vai, né, não é, subiu, né, pro STF e ele decidiu que é sim uma doença profissional, é uma doença ocupacional. Né? Então, por que é importante isso? Porque às vezes o cara que é enfermeiro, né, como está acontecendo muitos casos aí de enfermeiro, médico, motorista, né, de ambulância, SAMU, vem adoecendo, né, e aí o cara consegue ter um auxílio de doença, né, no INSS. Né. Se ele não tivesse essa liminar, né, ele iria se afastar e ele ia né, se entrasse no INSS, entrar no INSS, mas antes disso ele que teria que arcar, né, com todos os gastos, né, desse afastamento, com remédio e tudo. Né. E também gera CAT, né? A CAT vai ser bom também para ele, que ele vai acabar gerando também a estabilidade do trabalhador, né, por um ano. Professor, Sim. mas assim, na minha opinião, eu acho que nessa questão, assim, que nem ser aprovado agora pelo STJ, eu acho um pouco injusto. Por quê? Porque já morreram vários médicos. E isso cabe o quê? Indenização, não cabe? Sim. E aqueles que já morreram na sua atividade. Então, tipo, né, morreu, enterrou, acabou. Então, agora que é aprovado, que querendo ou não, estão executando a sua função como médico, como enfermeiro, sei lá. Então, eu acredito que cabe sim uma indenização, porque estão trabalhando, né, a sua função de médico, mas também estão muitos morrendo na atividade, né? Sim. Exposto a esse risco aí. Correto, né? Então o STF decidiu, né? Então as empresas, né? E a gente vê que a área da saúde ela está sobrecarregada, né? E às vezes eles não têm esse controle, né? O cara pegou aqui, se afastou e tal, e né, acredito que a maioria não deve estar abrindo CAT, né? E aí cabe esses profissionais da saúde, né? Quando a empresa não quer abrir a CAT, né? Qualquer empresa, né? Se você for nesse trabalho, se a empresa não quer abrir a CAT, o que você tem que fazer? Procurar o sindicato. O sindicato vai lá cobrar dela, o sindicato vai tomar as devidas medidas aí para que se faça a abertura e se registre, né, um acidente de trabalho e você tenha também as suas garantias. Né? Então, nessa questão aí do Covid, considera aí como um acidente de trabalho, aí uma doença profissional que está diretamente ligada ali com aquilo que o cara faz. Agora, né, um outro exemplo, se o cara é motorista de ônibus, entraria como doença profissional ou doença do trabalho? Eu acredito que é mais doença do trabalho, né? Isso, né? Como doença do trabalho, por quê? Não é algo que está diretamente ligado ali, não faz atendimento de gente com Covid. Pode ter gente contaminada ou não, está mais ligado com o ambiente que ele está exposto, né? E aí ele pode desenvolver essa doença do trabalho. Então, dito aí as diferenças de cada uma, né? No quadro aí no quadro 4 da NN 4, ele pede para você fazer o levantamento das doenças ocupacionais. Né? E a gente tem algumas colunas, né? Vai ter aqui o tipo de doença, número absoluto de casos, setores de atividades dos portadores, número relativo de casos em relação ao total de empregados, o número de óbitos, o número de transferidos do setor e o número de trabalhadores definitivamente incapacitados. Então, na primeira coluna aqui, o tipo de doença, é você especificar, né, a denominação da doença ocupacional ocorrida no setor. Então, lembrando aqui, a doença ocupacional ou doença profissional, você só vai relacionar aqui as doenças que foram geradas diretamente com aquilo que o cara faz. Né? Então, por exemplo, aqui no tipo de doença, vai especificar qual é o nome da doença ocupacional ocorrida no setor. Né? Se é um saturnismo, se é uma leucopeniose, se é uma leucopenia,
se é uma catarata, se é uma dermatite. Então você vai listar aqui qual é o tipo de doença. Depois o número absoluto de casos, é o total de pessoas que você tem ali adoecidas na sua empresa. Depois você vai colocar qual é o setor que o cara trabalha, né, que teve a exposição à doença, né, o setor de tinta, o setor de pintura, o setor de coleta de lixo, por aí em diante. Você vai colocar exatamente aonde o cara teve aquela doença. Professor, essa tabela é mais descritiva, então? Mas vai entrar número também. Chegou aqui na fórmula, que é igual o da outra tabela, o número relativo de casos em relação ao total de empregados. Então, você vai calcular, né, o número de doenças que você tem, dividir pelo número de empregados e multiplicar por 100, e aí você vai ter esse percentual, né, do número relativo de casos. Desculpa, repete aí, professor, por favor, estou com ouvido. A fórmula é o que? Você vai pegar o total de pessoas que tem doente na sua empresa, né, que tem doença ocupacional, dividido pelo total de funcionários que tem ali na sua empresa. Eu tenho um cara só com leucopenia. Então você vai colocar 1 dividido pelo total de funcionários da sua empresa, 100. E aí vai fazer a divisão e multiplicar pelo 100 da fórmula, e você vai ter esse percentual, esse índice relativo aí de casos. Beleza? Vou passar um exemplo prático aí que fica mais fácil para ver. O número de mortes, se teve alguma morte relacionada àquela doença, você vai colocar. O número de empregados transferidos para outro setor, né? Então é aquele empregado que teve a doença, né? E aí você muda ele para ele não estar mais exposto ao risco. E depois é o número de trabalhadores definitivamente capacitados, né? Então aquele cara que vai gerar uma aposentadoria por invalidez porque não consegue mais realizar suas atividades, né? Perdeu a sua capacidade de trabalho, provavelmente vai ficar encostado no INSS, e aí você vai ter que relacionar. Então, um exemplo prático aqui, né? Eu tenho uma empresa com 200 trabalhadores, tive 2 trabalhadores com leucopenia e eles tiveram essa doença na atividade que eles realizavam no setor de abastecimento de diesel. E aí como é que eu preencho a tabela aqui? Você vai pegar, né, o tipo de doença, você vai escrever aqui, né, leucopenia. Você vai escrever aqui. Essa tabela também apresenta mensal, mensalmente? Você vai ter que fazer o levantamento mensalmente. Espera aí que travou tudo aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá, beleza. Então, leucopenia, né? Você vai escrever aqui. Ai, meu Deus. Escrever aqui leucopenia, o número total de casos que você teve ali na sua empresa. 12. Eu vou fechar aqui rapidinho. Então vai colocar o tanto de adoecimento que você teve na sua empresa no total, número absoluto, né? Então você teve 2. Setor da atividade dos portadores, né? Então você vai colocar aqui setor de abastecimento. Tá de graça hoje.
casos do total de empregados. Eu vou abrir o Paint aqui. Assim. Você colocou lá. Pera aí. Tá, beleza. Então, voltando aqui, o tipo de doença, né? Então vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui a leucopenia. Deixa eu aumentar não, professor. Tem. Vou colocar aqui a leucopenia. Número absoluto, né? A gente teve 2. O setor de atividade, né? O setor de abastecimento, né? Então, vou colocar abastecimento aqui. Número relativo, né? De casos por total de empregados. Então, aqui já está falando, número relativo de casos, quanto foi? 2, né? Então, você vai na coluna anterior, número relativo, 2, dividido pelo total de funcionários, né? 200. Vezes o 100 da fórmula. O que é AB, professor? Oi? O que é AB? Abastecimento. O setor, a partir É o setor aqui, abastecimento aqui, não vai caber aqui. Então, número de casos relativos, né? Número de relativos de casos é o número total de casos que eu tenho, né? 2 dividido pelo total de funcionários, 200, né? Vezes 100. Igual a 1. Então, coloco, o número relativo é 1. Número de óbitos, aqui não foi obter nenhum. Número de trabalhadores transferidos também não deu nenhuma informação. Provavelmente os caras foram afastados para sempre, né, que eles tiveram leucopenia. E o número de trabalhadores definitivamente capacitados é 2, né? Como eu falei, leucopenia não tem cura, o cara ficar inapto para realizar qualquer tipo de atividade. Então, o preenchimento é bem simples, né? A única coisa que você vai fazer é essa daqui do número relativo de casos. E aí, se sua empresa não tiver nenhum, você não preenche nada aqui, não precisa nem atualizar essa tabela. Se tiver, ou preenche, né, mas coloca tudo zero aqui, né, que você não tem nenhum tipo de caso aí de doença ocupacional. Como se fosse a fórmula do IRA, né? É igualzinho a forma do IRA. O IRA é índice relativo de acidentes, aqui é o índice relativo relacionado a doenças ocupacionais. Travou tudo aqui. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, só que anotar a tabela. Ficou gigante agora. Pessoal, então o preenchimento é bem simples, básico. E é só, eu achei importante aí só passar para vocês essas definições, né, do que é uma doença ocupacional. Né? Então, quando você for fazer essa listagem aqui nesse preenchimento, você não vai colocar a doença do trabalho, vai colocar sim aquelas doenças que estão relacionadas diretamente com aquilo que o cara faz no seu dia a dia. E aí o que eu tinha para passar na aula de hoje era isso. A partir dessa aula de hoje, né, vai ter um exercício para vocês realizarem, um exercício aí de tabela, de preenchimento aí dos quadros. É um exercício um pouco grande aí, mas para quem pegou aí o passo a passo de tudo que a gente está fazendo, em 5 minutos, fazer ele rapidinho. 5 minutos.
E aí eu vou novamente, que nem no outro exercício, né? Eu vou abrir a atividade lá no Teams. O Teams travou, não vou conseguir mostrar. Mas vai ter a barrinha tarefas aqui, na qual vocês vão ter lá o questionário para você enviar a resposta. Professor, eu fiz à mão, eu fiz os cálculos, eu montei uma tabela no Excel, eu fiz no caderno. Só me procurar e falar, você está aqui a minha, mandando. Não necessariamente precisa ser aqui na ferramenta. E aí, como na semana passada, né, até para ajudar aí o pessoal que não está assistindo ao vivo, né, eu vou deixar a aula de amanhã, né, para vocês realizar o exercício e entregar. E aí eu fico disponível aqui no WhatsApp para tirar as dúvidas aí e atender vocês. Pode ser assim? Pode sim, tranquilo. Pode sim. Tá bom? Porque Tranquilo. a aula hoje já rendeu bastante, aí eu deixo a aula livre amanhã para vocês realizar essa atividade aí que eu já vou postar, se o meu Teams ajudar. Mas Beleza? tá bom, viu, professor? Tá bom esses vídeos postados aí que você propõe aqui no YouTube para baixar, tá bem legal, meu. E as tarefas postadas no Teams. Tá, beleza. Hoje eu já deixei aqui gravando o programa, né? E aí daqui a pouco, acabando a aula, eu já posto lá para quem não acompanhou, quiser rever, assistir. Beleza? Pessoal, obrigado aí pela participação, né? Hoje teve bastante gente aí interagindo. Quanto mais gente está aqui ao vivo, né, mais a aula rende, né, mais tem a troca aí de informações, de debates, né, e isso acaba enriquecendo a aula. E aí eu espero que a gente continue assim, e qualquer melhoria, estou aberto aí para quem quiser falar alguma coisa aí, mandar algo aí que pode ser melhorado. A gente está aí construindo essas aulas juntos. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Vander. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, Deus. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.